Eu me chamo Marcelo. Sempre gostei de escrever cartas. Quando criança, eu ficava sentado na varanda da casa da minha avó, observando os carteiros passarem com as mochilas abarrotadas. Minha avó dizia que as cartas eram como pequenos pedaços de alma enviados pelo correio. Memórias que atravessavam distâncias para reencontrar os seus. Eu gostava dessa ideia. Cresci colecionando selos, imaginando as histórias que cada envelope carregava. Mas nunca imaginei que, anos depois, eu seria o único responsável por uma agência postal, onde as cartas não vinham de cidades vizinhas, mas de lugares que não estão em nenhum mapa. Tudo começou quando perdi o emprego em uma gráfica no centro da cidade. O mercado estava em crise, as máquinas foram desligadas e eu me vi com poupança de alguns meses e um sentimento de que precisava recomeçar. Passei noites em claro na internet, procurando vagas em cidades pequenas, em postos distantes, em qualquer lugar onde houvesse uma oportunidade. Foi quando encontrei um anúncio peculiar. Precisa-se de funcionário para a agência postal rural. Isolamento, hospedagem e salário acima da média. Conhecimento em correspondência é desejável. O telefone era de um código de área que eu nunca tinha visto. Liguei. A mulher que atendeu se chamava Dona Celina. Tinha a voz grave, firme, e perguntou se eu estava disposto a me mudar imediatamente e se eu tinha medo do desconhecido. Eu ri, disse que não, e ela marcou a entrevista para o dia seguinte. A entrevista foi em uma sala vazia de um prédio antigo no centro. A mulher sentada atrás da mesa era magra, de cabelos brancos presos em um coque, olhos pequenos e vigilantes. Sem rodeios, ela deslizou um envelope marrom para mim. Dentro havia um contrato simples, um endereço e uma folha com uma lista de regras. Se você aceitar, ela disse, vai precisar memorizar essas regras. Elas são o seu guia. Sem elas, você não dura uma noite. Olhei as instruções e ri de nervoso. Pareciam superstições. Nunca trabalhe além das 3 da manhã. Não leia as cartas. Se ouvir batidas vindo do cofre, não abra. Se alguém bater a porta pedindo para entrar depois da meia-noite, não abra, mesmo que você reconheça a voz. Algumas cartas vão falar com você, não responda. Assinei o contrato. Não perguntei qual seria meu salário, nem para quem eu realmente trabalharia. Havia algo na expressão da mulher que dizia que essas perguntas não importavam. A agência ficava em uma região rural ao norte do estado. A estrada asfaltada acabou depois de 1 hora de viagem, dando lugar a uma trilha de terra entre árvores altas. O celular perdeu o sinal. O rádio do carro chiou e se calou. Quando o GPS mostrou apenas um triângulo verde e as palavras sem rota, avistei a construção. Uma casa de madeira, larga, com 2 janelas na frente e uma porta reforçada. Acima da porta, a placa antiga de metal, Agência Postal. Por algum motivo, a tinta do agência brilhava levemente, como se tivesse sido pintada ontem, enquanto o resto estava descascando. Dona Celina estava na varanda, sentada em uma cadeira de balanço, com um gato cinza no colo. Chegou, ela disse, como se já me esperasse ali há dias. Levantou-se com dificuldade, pegou minha mala como se não pesasse nada e me conduziu para dentro. O interior era maior do que a fachada sugeria. A sala principal tinha um balcão de madeira robusta, prateleiras cheias de caixas e gavetas etiquetadas, uma balança analógica e um relógio de pêndulo que ticava devagar. Ao fundo, uma porta levava a um corredor estreito, iluminado por lâmpadas amareladas. O cheiro do lugar era uma mistura de papel antigo, tinta fresca e algo mais, algo que lembrava mofo e flores secas. Vou te mostrar onde você vai dormir, disse Dona Celina, me conduzindo pelo corredor. As paredes estavam cobertas de fotografias antigas em preto e branco. Homens de uniforme do século passado, mulheres com vestidos longos segurando caixas, crianças sorrindo com sacos de correspondência. Essa é a história da agência, ela explicou. Se você ficar tempo suficiente, sua foto também vai parar aqui. Senti um aperto no peito, imaginando-me como um fantasma em uma moldura. A escada rangia sob nossos pés. O quarto era simples. Cama, guarda-roupa, uma pequena mesa de cabeceira com um abajur de tecido. Vai ficar confortável, ela disse, sem perguntar o que eu achava. Naquela primeira noite,
Deitei e fiquei olhando para o teto. O silêncio era absoluto, tão profundo que eu escutava minha própria respiração como se fosse outra pessoa na mesma cama. Lembrei-me das regras que tinha lido no escritório da cidade e prometi segui-las. Ainda ria mentalmente. Eu achava que eram exageros de gente supersticiosa. Pensava em Elisa, minha avó, e nas histórias dela sobre carreiros, luzes andando pelo mato, gente transformada em lobisomem. Era o tipo de coisa que se conta para crianças em noite de tempestade. Lá fora, o vento assoviava e eu me obriguei a fechar os olhos. Não olhe para a janela se ouvir seu nome, dizia uma das regras. Continuei de olhos fechados. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café e pão tostado. Desci para a cozinha, onde encontrei Dona Celina com uma panela de ferro no fogão e o gato ainda no colo. Hoje é o dia da chegada, ela disse, entregando-me uma caneca. Os caminhões não vêm há 3 semanas. Vamos receber mais cartas do que você imagina. Parecia animada com isso, como quem espera a visita de parentes. Terminamos o café e fomos para a sala principal. O relógio marcava 9 horas. Às 9h15, um barulho distante. Parecia um motor antigo. Às 9h20, o caminhão apareceu levantando poeira vermelha. Parou em frente à agência. O motorista desceu, um homem magro e alto com as mãos cobertas por manchas de óleo. Só deixo as caixas aqui, ele disse, apontando para a varanda. Não entro. Foram 4 caixas de madeira tão grandes que precisei da ajuda de Dona Celina para arrastá-las até o armazém nos fundos. As caixas estavam lacradas com pregos enferrujados e carimbadas com selos que eu não reconhecia. Nelas escritos à mão destinos que não existiam em nenhum mapa que eu conhecesse. Rua das Águas Mortas, número nenhum. Travessa dos Esquecidos, sem número. Estrada da Névoa, 3ª árvore. Abri a primeira caixa com um pé de cabra. Dentro havia pilhas e pilhas de cartas. Envelopes de todos os tamanhos, alguns tão antigos, que o papel se desfazia ao toque. Outros estavam lacrados com cera, selados com símbolos estranhos. Alguns tinham selos rasgados indicando que já haviam sido entregues e voltado. E foi aí que Dona Celina me ensinou a primeira regra de verdade. Nunca olhe o remetente ou o destinatário diretamente, ela disse. Não leia os nomes em voz alta. Se fizer isso, eles vão te ouvir. Eu ri. Vão me ouvir quem? Ela estreitou os olhos. As pessoas de lá, os que escreveram essas cartas, eles sempre escutam. E se souberem que você sabe o nome deles, vão tentar falar com você. Não estava entendendo. Não são pessoas normais, ela completou. São... Ela hesitou como se a palavra não fosse suficiente. São remanescentes, fragmentos de quem já existiu. Algumas cartas são boas, outras... Ela não terminou. Apenas me entregou um par de luvas de couro e mandou começar a triagem. Passei as primeiras horas classificando e etiquetando cartas. Cada envelope era pesado de possibilidades. Algumas tinham cheiro. Outras pareciam vibrar nas mãos. Usei canetas e marcadores para separar por tipo de selo, por textura de papel, por cor de tinta. Às vezes, sem querer, meus olhos cruzavam os nomes. Não podia evitar. E sempre que isso acontecia, uma sensação de arrepio me percorria. Lembrei-me da regra. Não leia as cartas. Mesmo assim, um envelope azul, pequeno, chamou minha atenção. Era tão simples, sem adornos, e a letra na frente era familiar. Antes que eu pudesse controlar, li. Para Marcelo. Parei. Olhei de novo. O meu nome, escrito com a letra da minha mãe. O mundo ao meu redor pareceu ficar em silêncio absoluto. Meu coração acelerou. Meu cérebro gritava que era impossível. Minha mãe tinha morrido de câncer 2 anos atrás. Eu estivera ao seu lado no hospital, segurando sua mão fria. Tínhamos enterrado suas cartas e fotos em uma caixa, queimada no quintal da casa. Eu mesmo joguei as cinzas ao vento. E, no entanto, o envelope azul estava ali, com o meu nome escrito na caligrafia dela. Minha mão tremia. Não abra, disse uma voz. E eu percebi que era minha própria. Mas a curiosidade me corroeu. E se fosse um truque? E se fosse uma piada horrível? Ou uma carta que ela escreveu antes de morrer e que nunca chegou? Fui tomado por um sentimento de revolta e esperança. Quase rompi a regra.
Não abra, disse Dona Celina, surgindo ao meu lado como se lesse meus pensamentos. Essa é a segunda regra. Não importa o que você veja, o que você sinta, não abra. Se você abrir, ele saberá que você está aqui. Eu engoli em seco. Quem? Quem quer que tenha escrito a carta? Ela respondeu, pegando o envelope das minhas mãos com cuidado e colocando-o em uma caixa de ferro que estava trancada. O endereço do remetente é para você, você não entende? Ele sabe que você lê, sabe que você vai querer abrir. É um teste. Fiquei imóvel. Sentia raiva de Celina por tirar de mim aquela possibilidade de ouvir novamente a voz da minha mãe. Nunca abra, ela repetiu, ou você nunca mais vai sair desta agência. À noite, após a triagem, fomos para a cozinha. Ela serviu sopa de feijão e pão. O relógio marcava 11h30. O gato, que eu descobriria se chamar Fidel, dormia enrolado na cadeira. Foi então que ela recitou todas as regras lentamente, com a voz firme, como se contasse um poema antigo gravado na memória. Primeira regra: nunca trabalhe depois das 3 da manhã. A partir da 3ª hora, as cartas voltam a ser o que eram, e elas vão querer sair. Segunda regra: não leia as cartas. Se ouvir seu nome em um sussurro vindo do envelope, ignore. Terceira regra: se alguém bater na porta depois da meia-noite, por mais que você reconheça a voz, não abra. Quarta: não durma na sala principal. Ela lembra as pessoas que morreram aqui. Quinta: se o relógio parar, decorda imediatamente e reze para que ele não pare de novo. Sexta: se a luz piscar, acenda as velas. Se as velas apagarem sozinhas, acenda de novo e reze. Sétima: se você ouvir batidas vindas do cofre, não abra. O que estiver preso lá não é carta nem pessoa. Oitava: se alguma carta chegar e seu nome estiver nela, você não deve abrir, por mais que queira. O que está dentro sabe o que você deseja. Nona: se um cliente de carne e osso aparecer, trate-o com respeito. Se um cliente sem rosto aparecer, trate-o com mais respeito ainda. Décima: se ficar em dúvida, pergunte a mim ou leia o manual. Ela recitou as regras como quem fala de coisas corriqueiras. Eu anotava mentalmente cada uma. Fazia perguntas, tentava entender as origens, mas ela se recusava a explicar além do necessário. Você vai ver com seus próprios olhos, repetia. Disse também que a agência tinha um manual, escrito pelo primeiro carteiro há mais de 50 anos. Um homem chamado Germano. O manual ficava trancado no cofre e só podia ser consultado em casos de extrema necessidade. Você vai querer abri-lo no primeiro dia, disse. Mas espere, há coisas lá que não podem ser deslembadas. Terminamos o jantar em silêncio. Ao subir para o quarto, passei pelo relógio. Faltavam 15 minutos para a meia-noite. Nos primeiros dias, segui as regras à risca. Não trabalhava além da meia-noite. Organizava, etiquetava, armazenava as cartas sem ler. Às vezes, sentia os envelopes quentes, como se contivessem algo vivo. Outras vezes, frios como gelo, queimando a pele mesmo por cima da luva. Eu me acostumei a ouvir sussurros quando acidentalmente encostava o ouvido em uma pilha de cartas. Palavras sem sentido, nomes, risadas, choros. Uma vez, ouvi alguém cantar uma canção de ninar em uma língua antiga. Outra vez, ouvi uma criança pedindo ajuda. Eu colocava as cartas na prateleira certa e me afastava. Dona Celina dizia que, quando as cartas chegavam à prateleira, elas deixavam de falar. Mas às vezes eu achava que continuavam sussurrando, só que mais baixo. Lembro-me da primeira vez que um cliente apareceu. Era uma tarde fria e úmida. A névoa cercava a agência como um manto. Um homem alto, vestido com um terno preto antigo, entrou. Seus sapatos estavam cobertos de lama. Suas mãos eram finas, com unhas longas e limpas. O rosto, pálido demais, parecia um desenho inacabado. Senti um arrepio. Ele aproximou-se do balcão e falou com uma voz que parecia ecoar de longe. Tenho uma carta para entregar. Ele puxou do bolso do paletó um envelope lacrado. Não tinha selo. Não tinha endereço escrito. Apenas uma cera preta com um símbolo que eu nunca tinha visto, uma espécie de olho com 3 pálpebras. Meu instinto dizia para recusar. A regra dizia que todo cliente, especialmente os sem rosto,
Deve ser tratado com respeito. Olhei para a porta do fundo, onde Dona Celina desaparecera. Claro, respondi. Preciso registrar a correspondência. Nome do remetente? O homem me olhou fixamente. Por um momento, achei que ele não tinha pupilas. Não há remetente, disse ele. Há apenas destinatário. É para a Rua da Fronteira, sem número. Anotei exatamente como ele disse. Alguma observação? Entregue somente ao cair da quarta noite, disse. Sem saber ao certo o que isso significava, carimbei, anotei, etiquetei e coloquei a carta na prateleira das entregas especiais. O homem sorriu sem mostrar os dentes e virou-se para ir embora. Ao chegar à porta, parou. Você já recebeu uma carta, não recebeu? Perguntou. Todos que trabalham aqui recebem. Antes que eu pudesse responder, ele se desfez, como poeira levada pelo vento. As partículas flutuaram por um momento e sumiram na névoa. Meu coração batia acelerado. Segurei a prateleira para não cair. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na cama com os olhos fixos na porta, esperando ouvir passos, esperando sentir algo se aproximando. Às 2h40 da manhã, ouvi a primeira batida. Vinha da porta principal lá embaixo. 3 pancadas, fortes, espaçadas. Lembrei da regra. Se alguém bater a porta depois da meia-noite, por mais que você reconheça a voz, não abra. Tentei ignorar. Segundos depois, uma voz sussurrou meu nome. Marcelo, disse, quase um sopro. Era a voz da minha mãe, inconfundível, chamando-me como quando eu não queria levantar para ir à escola. Meu corpo reagiu sozinho. Levantei-me e fui até a escada. Por um momento, o som parecia vir de todos os lugares, como se estivesse dentro da minha cabeça. Marcelo, abre a porta, repetia. Minhas mãos suavam. Desci os primeiros degraus, mas ao alcançar a metade da escada, parei. Senti uma mão repousar no meu ombro. Virei-me e vi Dona Celina. Não sei como ela tinha aparecido ali sem fazer barulho. Não escute, ela sussurrou. Seu rosto estava mais sério que nunca. Essa não é sua mãe. Essa é a coisa que sabe que você quer ouvir a voz dela. Se abrir, ela entra, e você nunca mais fecha. Ela me conduziu de volta ao quarto. Os olhos de Celina estavam vermelhos, cansados. Ela sabia exatamente o que eu estava sentindo. Todas as cartas que chegam aqui sabem algo sobre nós, explicou. Elas conhecem nossas fraquezas. E aquelas vozes lá fora sabem também. O lugar é vivo, Marcelo. Ele sente o que você sente e tenta usar isso. Voltamos ao quarto, e ela me fez prometer que, acontecesse o que acontecesse, eu não desceria mais à noite. As batidas continuaram por 1 hora. A voz repetiu meu nome centenas de vezes, alternando entre o tom da minha mãe, da minha avó, da minha ex-namorada, de amigos de infância. Era como se a porta estivesse cercada de pessoas que eu amava, implorando para entrar. Aquele som foi se tornando agudo, desesperador. Tampei os ouvidos com o travesseiro. Adormeci de exaustão quando o relógio marcou 4 horas. Na manhã seguinte, desci com os olhos pesados. A porta estava intacta, sem arranhões, sem marcas. O relógio ticava normalmente. Dona Celina me esperava com café. Isso foi um teste, ela disse. Primeiros dias são assim. O lugar acha que você vai quebrar. Se você quebrar, ele ganha. Eu quis saber o que significava ganhar. Ela não respondeu. Apenas continuou a falar sobre cartas que precisavam ser triadas, prateleiras que precisavam ser organizadas. Você vai ficar mais forte, disse ela. E eu quis acreditar. As semanas seguintes seguiram um padrão. Recebíamos caixas, organizávamos correspondência, atendíamos clientes peculiares. Eu passei a ser capaz de reconhecer cartas boas de cartas ruins apenas tocando nelas. As boas eram leves, quase flutuantes. As ruins eram pesadas, pegajosas e deixavam uma sensação de frio que durava horas. Às vezes, uma carta má era tão forte que precisava ser mantida no cofre. Eu anotava tudo no caderno de registros: data, aparência, sensação, destino. Eu me acostumei a ouvir sussurros e ignorá-los. Me acostumei a acender velas quando a luz piscava. Me acostumei a viver sem celular, sem internet.
Eu quase esqueci do envelope azul com o meu nome. Quase. Uma tarde, enquanto catalogava uma nova remessa, encontrei outro envelope com a mesma letra. Para Marcelo, dizia. Não era azul. Era verde. Mais grosso. Meu coração disparou. Apaguei o nome com o marcador antes que meus olhos o absorvessem completamente. Mas era tarde demais. O som do meu nome ecoou pela sala, vindo de um canto escuro. Marcelo, sussurrou uma voz distante. Lembrei-me da regra. Coloquei a carta em uma caixa de ferro e trancada. Mas a presença dela me incomodava. Meu corpo ficou inquieto. Senti como se todas as cartas na sala estivessem olhando para mim, esperando minha reação. À noite, no quarto, acordei com o som da caixa de ferro vibrando. Não era possível. A caixa ficava na sala, trancada. E, no entanto, eu ouvia a vibração no quarto. Marcelo, repetia a voz. Abra. Senti as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu queria ouvir minha mãe. Queria saber se ela tinha deixado algo para mim. Queria acreditar que, de alguma maneira, haveria conforto naquela carta. Levantei-me. Desci as escadas. A casa estava fria. Fidel, o gato, olhava para mim do corrimão, os olhos brilhando na escuridão. Passei pelo relógio de pêndulo que marcava 1h45. Tentei me convencer de que estava indo ver se a porta estava trancada, mas meus pés me levaram até a caixa de ferro. Trêmulo, destranquei o cofre. A carta estava lá, quase pulsando. Toquei o envelope. Estava morno, quase queimava. Meu nome, escrito em tinta verde, parecia se mover sob meus dedos. Abra, disse a voz de novo. Senti-me fisicamente puxado. Pensei em Celina. Pensei na regra. Pensei em que talvez as regras estivessem erradas. Só um segundo, murmurei, justificando-me. Só vou dar uma olhada. Desfiz o lacre. O cheiro que saiu de dentro não era de mofo, nem de papel velho, nem de tinta. Era cheiro da cozinha da minha mãe, da comida dela, do perfume dela, do armário onde ela guardava nossas lembranças. O papel era branco. A letra era dela. Marcelo, começava. Não posso imaginar a dor que você está sentindo agora. Eu desmoronei. Sentei-me no chão. A carta continuava. Se você está lendo isto, é porque eu não estou mais aí com você. E se eu não estou, você precisa saber que eu te amo. Precisa saber que eu sempre te amei, até quando eu brigava com você por sair tarde. Até quando você me desobedecia. Precisa saber que não era culpa sua o meu fim. Eu escrevo esta carta e a deixo em um lugar onde, dizem, as cartas nunca são entregues, a menos que alguém precise muito recebê-las. Espero que você nunca encontre esta carta, mas, se encontrar, é porque você foi parar aí. E se você foi parar aí, você deve estar se sentindo sozinho. Por favor, não se culpe. Não abra cartas. Não ouça vozes. Não deixe que a saudade te tire de você. Eu estava em prantos. Minhas mãos tremiam tanto que a carta quase caiu no chão. Há tanta coisa que quero dizer, continuava. Mas você já ouviu tudo. Agora é a sua vez. Viva. Saia daí quando puder. Mas saiba que estou vendo você. Estou aqui, sempre. Ao final, a assinatura. Mamãe. Terminei de ler e senti um alívio e uma tristeza esmagadores ao mesmo tempo. Minha mãe tinha previsto tudo. Ela sabia. Deixei a carta no chão ao meu lado. E chorei. Pela primeira vez desde que entrei na agência, chorei de verdade. Chorei pela minha mãe, pelo meu antigo emprego, pela vida que eu deixei. Por mim. O relógio no corredor soou 2 vezes. Levantei, tirei a carta do chão e percebi só então que a sala estava mais fria do que antes. Um vento vinha de algum lugar. Olhei ao redor e vi uma sombra na porta do cofre. Um vulto. Não tinha rosto, não tinha forma definida. Era como se a escuridão ganhasse densidade. Você abriu, sussurrou. Minha pele se arrepiou. Agora eu sei como falar com você, disse a sombra. Agora eu conheço o caminho. Sentia o pânico crescendo. Afastei-me, agarrando a carta com força. A sombra se moveu para perto. Mesmo sem olhos, eu sentia que ela me encarava. Quem é você? Perguntei, a voz falhando. Eu sou o que você abriu, respondeu.
Sou a parte de você que você deixou entrar. Eu sou saudade e culpa e tudo o que te prende aqui. Agora, toda vez que ouvir o seu nome, vai ser a minha voz. Toda vez que sentir o cheiro dela, serei eu. Você deu um caminho. Eu entro por ele. Eu recuei, esbarrando em uma prateleira. Cartas caíram no chão, espalhando-se como um baralho de tarô. Saia, sussurrei. Não sabia como lutar com algo que não tinha corpo. A sombra riu. Eu saio quando quero, respondeu. E eu quero ficar. Quando achava que seria absorvido pela escuridão, ouvi passos atrás de mim. Uma luz forte se acendeu. Era Celina, segurando uma lamparina e um recipiente de cerâmica. Ela jogou o conteúdo, um pó fino e brilhante, em direção à sombra. O pó se espalhou, formando uma cortina cintilante no ar. A sombra recuou, contorcendo-se, e sumiu pela porta do cofre, que se fechou sozinha com um baque. Eu estava tremendo. O pó, ao cair no chão, desapareceu. Eu falei para você não abrir, disse Celina, com um misto de raiva e tristeza. Essas cartas são ganchos. Elas puxam o que você tem de mais fraco. E quando você se rende, elas se agarram a você. Agora ele sabe seu nome de verdade e sabe onde te encontrar. Eu pedi desculpas. Ela balançou a cabeça. Não peça a mim, disse. Peça a si mesmo. Você abriu sua dor. Agora tem que fechar. Voltamos a lacrar a carta. Colocamos o envelope em um cofre menor com novas proteções. Celina passou horas reforçando as pinturas nas paredes, falando palavras em latim que eu nunca tinha ouvido. Eu não dormi. A cada batida do relógio, temia ouvir aquela voz novamente. Mas não ouvi. A carta azul continuava no cofre maior. Eu não tinha coragem de tocá-la. A partir daquele dia, tudo parecia diferente. Eu já não sorria ao manusear cartas. Cada envelope era potencialmente uma armadilha. Cada sussurro era uma ameaça. E, ao mesmo tempo, havia um alívio estranho. A carta de minha mãe me dera forças para lembrar que eu estava ali por uma razão. Que havia alguém que acreditava em mim, que queria que eu fosse forte. Não abra cartas, ela escreveu. Não ouça vozes. Eu precisava ser mais disciplinado do que nunca. No fim de novembro, recebemos uma correspondência que mudou tudo. Era uma caixa pequena, pesada, fechada com arame farpado. O remetente estava coberto de tinta borrada. O destinatário era uma coordenada que não existia em nenhum mapa. Celina e eu abrimos a caixa juntos. Dentro havia apenas um envelope preto, grosso, selado com cera vermelha. Não tinha nome. Não tinha endereço. Era um convite, disse Celina. Um convite para quebrar regras. Eu senti uma atração estranha por aquele envelope, como se houvesse algo ali dentro que me pertencia. Celina percebeu. Vamos colocar no cofre, disse. Mas antes que pudesse tocar, a porta da agência se abriu. Um vento frio entrou e uma mulher apareceu. Ela era alta, magra, coberta por um vestido preto de renda que tocava o chão. O véu sobre o rosto impedia que eu visse suas feições. Ela se aproximou lentamente, como se flutuasse. Quando falou, a voz soou como um coro distante. Tenho uma entrega, disse ela. Celina ficou rígida. Eu estremeci. A mulher retirou um envelope debaixo do véu e colocou sobre o balcão. Era da mesma cor e cera que o envelope na caixa. Para quem? Perguntou Celina. Para ele, respondeu a mulher apontando para mim com um dedo que parecia um galho ressequido. Senti um calafrio. Eu não aceito, disse, lembrando das regras. Está endereçada a Marcelo, replicou ela. É dele. A agência parecia segurar a respiração. Eu olhei para Celina. Ela me encarava. Havia uma luta silenciosa acontecendo. Eu queria pegar a carta. Eu queria mandá-la embora. Eu queria ver o que havia dentro. Eu queria queimá-la. Não podemos aceitar, disse Celina finalmente. Ele já tem cartas suficientes. A mulher inclinou a cabeça como se considerasse. Então alguém vai buscá-la, disse. E quando vierem, não poderá impedir. Ela se virou e saiu, desaparecendo no ar antes de alcançar a porta. Ficamos com os envelopes pretos na caixa.
Naquela noite, as batidas começaram mais cedo. Às 10h30, ouvi baterem na porta. 3 pancadas. Eles vieram buscar, disse Celina, correndo para o manual. Eu a segui. O manual era um livro grosso, encapado em couro guardado no cofre. Ela folheou rapidamente. Suas mãos tremiam. Aqui, disse, apontando para uma página. As letras eram minúsculas, difíceis de ler. Quando vierem buscar o que não lhes pertence, deixe na soleira um círculo de sal e um pedaço do que eles querem. E volte para dentro. Parecia loucura, mas naquela noite nenhuma alternativa me parecia mais sensata. Seguimos as instruções. Celina derramou um círculo de sal grosso na soleira da porta. Colocou um pedaço do envelope preto sobre o círculo. As batidas continuavam, agora mais fortes, mais impacientes. Não olhe para eles, disse Celina, a voz trêmula. Não importa o que digam. Abrimos a porta o suficiente para deslizar o pedaço de papel e fechamos rapidamente. Ouvi passos do lado de fora, como cascos de animais. Ouvi sussurros em uma língua que se assemelhava ao vento passando entre galhos. Ouvi o som do papel sendo apanhado. Depois, silêncio. Fechamos a porta com as trancas e Celina reforçou as proteções. Eu me sentia como se tivesse passado por um terremoto. Minha mão ainda tremia, mas a carta preta permaneceu no cofre. Eles voltarão, disse Celina. Todas as noites até levar. Nesse momento, eu sabia que não estava preparado. Durante semanas, viver significou manter a agência, seguir as regras e esperar que a carta preta fosse levada. As batidas continuavam quase todas as noites. Sempre 3 pancadas, sempre antes das 2. Deixávamos pedaços do envelope, círculos de sal, velas acesas. Às vezes, ouvíamos passos, outras vezes, um choro distante. Nunca vimos quem batia. Nunca abrimos. As cartas continuavam chegando. Eu me tornei mais rápido na triagem. Eu entendia a textura de uma carta boa, o peso de uma perigosa. Eu comecei a sonhar com corredores cheios de gavetas, cada uma com um nome, cada uma com uma história. Eu sonhava com minha mãe, sempre no final do corredor, sempre me esperando com uma carta na mão. E quando eu corria para ela, ela desaparecia. Foi em uma noite de primavera que algo mudou. O relógio marcava 2h10 da manhã. Eu e Celina estávamos na sala, preparando-nos para apagar as velas e subir. O cofre estava trancado, os envelopes pretos intactos. A luz piscou 3 vezes. As velas se apagaram ao mesmo tempo. O ar ficou gelado. As batidas na porta começaram, mas desta vez foram muitas, frenéticas, como se várias mãos golpeassem a madeira ao mesmo tempo. Uma voz aguda chamou meu nome, mas não era uma voz humana. Era algo mais alto, mais estridente, algo que fazia meus dentes doerem. Eles estão com pressa, disse Celina, pálida. Talvez tenham fome. Ela correu para o manual, folheou desesperadamente, mas não encontrou instruções adicionais. Faremos o círculo de sal, disse. Faremos luz. Fizemos. Mas quando abri a porta para deslizar o papel, vi algo que me gelou. Além do limiar na escuridão iluminada apenas pelas velas, havia olhos. Muitos olhos brilhando com fome. E bocas, mãos longas, dedos curtos como garras, se estendiam em direção à porta. Ali na soleira vi o meu próprio rosto. Era como um espelho colocado do lado de fora. Era eu, com o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos. Era a mim mesmo que vi, estendendo a mão. Marcelo, disse a minha própria voz do lado de fora. Sou você. Abre. Eu congelei. A regra dizia que, se reconhecesse a voz, não deveria abrir. Mas como não reconhecer sua própria voz? Minha mão começou a se mover involuntariamente. Senti como se fosse puxado por mim mesmo. O círculo de sal tremulava no chão. As mãos do outro lado se aproximavam, ansiosas. Foi quando Celina lançou o pó brilhante novamente, formando um arco. O espelho se rompeu, os olhos recuaram, e eu, ou a coisa que tinha meu rosto, desapareci. Fechamos a porta rapidamente, trancando-a. Eu estava ofegante. Senti como se tivesse corrido quilômetros. Eu sei que você está cansado, disse Celina, segurando meus ombros.
Mas você precisa ser forte. Ele usou você. Ele tentou se passar por você. Eles sabem quem somos, Marcelo, sabem o que tememos. Naquele momento entendi que a agência conhecia cada fraqueza, cada desejo, e que a única maneira de sobreviver seria não ceder. O inverno chegou. Dona Celina adoeceu. Suas mãos antes firmes agora tremiam ao manusear cartas. Sua voz falhava às vezes. Eu me via assumindo mais responsabilidades. Lia o manual, reforçava sigilos, fazia os círculos de sal. O relógio quase parou uma noite, e eu tive que dar corda com tanta força que minha mão ficou dolorida por dias. Fidel, o gato, deitou-se ao lado de Celina e não saiu mais. Ela me ensinou a última regra. Quando ouvir alguém recitando o seu nome ao contrário, feche os olhos e tampe os ouvidos. Eles não podem entrar se você não ouvir. Perguntei o que aconteceria se eles entrassem. Eles levam você, respondeu. Levam a sua voz e a sua vontade. Você se torna carta. Ela riu, sem humor. Acha que as cartas não foram pessoas? Muitas foram, muitas cederam. Viraram cartas aprisionadas, esperando que alguém as abrisse. Nos últimos dias de vida, Celina me chamou ao quarto dela. Estava deitada, pálida, quase transparente. Eu fui como você, sussurrou. Cheguei aqui jovem. Tentei fugir uma vez. Os caminhos viram círculos, você sempre volta. A única saída é o trem. O trem que passa uma vez por década, e mesmo assim, nem todos conseguem. Eu engoli seco. Mas você não quer fugir, disse ela. Você quer salvar as cartas. Você quer salvar pessoas. E talvez salvar a si mesmo. Por isso vou te contar algo que Germano me contou. Ela me passou uma chave pequena, prateada. Essa chave abre o último cofre. Lá dentro, há um envelope. Ele está endereçado a todos nós. Quando chegar a hora, quando você achar que não há mais esperança, abra. Mas apenas nessa hora. Ou você se perderá. Suas mãos se fecharam sobre as minhas e ela suspirou pela última vez. Senti uma dor tão grande que me dobrou no meio. O relógio lá embaixo parou por alguns segundos. Depois voltou a ticar lentamente, como um coração cansado. Enterrei Dona Celina no quintal da agência, sob a sombra de uma árvore de hibisco. Fidel se enroscou na terra recém-virada, como se quisesse aquecer o corpo da antiga dona. Fiz uma cruz simples de madeira. Chorei de novo. Agora eu era o único. As regras eram minha companhia. As cartas eram minhas inimigas e minhas aliadas. Os clientes continuavam vindo, alguns com rostos humanos, outros com rostos que se formavam na hora. Eu os atendia. Continuava escrevendo no caderno. Continuava escutando sussurros. Algumas cartas boas eu entregava. Algumas cartas ruins eu queimava. Eu as queimava em uma fogueira de metal, enquanto recitava as palavras que Celina me ensinara. Algumas cartas explodiam em chamas azuis, outras verdes. Algumas ardiam em silêncio. Outras gritavam. Sempre que uma carta gritava, eu sentia mais um pedaço da minha sanidade se desprender. Às vezes, eu pensava em ir embora. Pensava em pegar a estrada de terra e caminhar até asfalto, pedir carona, deixar tudo para trás. Pensava em trabalhar em uma padaria, ter um cachorro, uma vida simples. Mas quando eu abria a porta da agência, a estrada parecia mais longa. Às vezes caminhava por horas e voltava ao mesmo lugar. Outras vezes, caminhava e chegava a lugares que não existiam antes. Um campo cheio de espantalhos de mãos dadas. Um lago de água parada com cartas flutuando na superfície. Uma ponte de madeira que levava a uma igreja de pedra abandonada. Uma vez vi luzes dançando na mata, como vagalumes gigantes, e vozes cantando um coro. Todas essas vezes eu voltei correndo, suando frio, e me tranquei na agência. A agência era um coração pulsante no meio de um corpo doente, e eu era uma célula. Não podia ser transplantado. O tempo passou. Os dias se tornaram semanas, os meses se tornaram um borrão. Eu continuava contando as batidas no relógio, as cartas boas e as ruins. Eu já não lembrava do som do trânsito ou do cheiro da cidade. A agência era meu mundo. Um dia, recebi uma carta com um selo diferente. Era dourado, com uma flor azul estampada.
O papel era de excelente qualidade, sem dobras. Destinatário: carteiro. Meu coração acelerou. Abri a carta, contrariando a segunda regra, mas havia no manual uma exceção. Se a carta vier com o selo da flor azul, leia imediatamente. Lá dentro havia apenas 2 frases. O trem chegará ao entardecer. Traga o envelope preto. Não olhe para trás. Meu sangue gelou. Olhei para o relógio. Eram 4 da tarde. A luz do sol entrava pelas janelas, projetando sombras compridas. Fidel ronronava aos meus pés, alheio à importância do momento. Respirei fundo. Peguei o envelope preto do cofre. Ele estava frio. Pesava mais do que antes, como se tivesse absorvido o tempo. Lembrei-me de Celina dizendo que o trem passava uma vez a cada década. Lembrei-me da chave prateada e do envelope endereçado a todos nós. Seria essa a hora? O manual não falava do trem. Minha mãe escrevendo "saia daí quando puder" ecoava. Eu precisava decidir. O trem podia me levar embora, mas também podia ser uma armadilha. As regras não mencionavam o trem, mas eu sentia que, se eu ficasse, algo mais viria atrás do envelope preto. Se eu entregasse, talvez libertasse algo ou alguém. No final, decidi que, se fosse minha chance, eu precisava arriscar. Peguei a chave prateada e a coloquei no bolso. Peguei o envelope preto e o segurei com a luva. Escrevi no caderno: saída. Dei comida a Fidel, acariciei seu pelo e saí pela porta dos fundos. Ao atravessar o quintal, ouvi a linha férrea além da mata. Eu nunca tinha visto essa linha antes. Seus trilhos reluziam como se fossem feitos de mercúrio. No horizonte, ouvi um assobio distante. Um trem se aproximava. Corri, sentindo o coração bater forte. O bosque parecia diferente. As árvores se inclinavam, como se me observassem. O assobio ficou mais alto. De repente, a mata se abriu para uma clareira, e a linha férrea estava ali. Um trem antigo de ferro negro aproximava-se sem pressa. Não havia fumaça. Não havia maquinista visível. As janelas eram escuras. Ele parou com um rangido suave. Uma porta se abriu. Um homem desceu. Vestia um paletó azul escuro com botões de ouro. Tinha olhos cinzentos. Sorriu. "Você está atrasado", disse. "Quase perdemos a chance." "Quem é você?" perguntei. "Sou o condutor", respondeu. "E você é o carteiro que ainda tem esperança." Ele estendeu a mão. O envelope. Eu hesitei. "E se eu não entregar?" Ele encolheu os ombros. "Então eles virão buscá-lo. E virão buscar tudo o que resta. E você terá que ficar para sempre, fechando portas, acendendo velas, ouvindo sussurros. A carta preta é uma porta. Se você entregar, ela se fecha. Se você não entregar, ela abre." Lembrei-me da sombra que tentava entrar, das batidas incessantes, da voz que usava minha mãe, de tudo. Peguei o envelope, estendi a mão. O condutor o pegou com cuidado, como se segurasse um animal perigoso. "Não olhe para trás", disse. "Não importa o que ouça." Entreguei a carta. O condutor subiu de volta. O trem emitiu um apito baixo. A porta se fechou. Eu ouvi passos atrás de mim. Ouvi alguém chorando. Ouvi minha mãe. "Marcelo", disse ela. "Filho, espere." Meu corpo inteiro se arrepiou. Lembrei da regra de Celina. Não olhe para trás se ouvir seu nome. Eu queria olhar. Queria abraçá-la. Queria correr para ela. Mas algo dentro de mim, talvez a carta dela, talvez a força de Celina, talvez as histórias do manual, me segurou. Permaneci imóvel. Os passos chegaram mais perto. Podia sentir o calor de uma respiração. Sentia a sombra. "Por que você entrega?" perguntou a voz, agora grave e profunda. "Por que se recusa a ver?" Fechei os olhos. O trem começou a se mover. Percebi que, se eu falasse, se respondesse, estaria perdido. Então fiquei em silêncio. As vozes começaram a gritar. Insultos, súplicas, risos. O chão tremeu sob meus pés. A locomotiva acelerou. Em poucos segundos, o barulho se afastou. As vozes diminuíram. Quando abri os olhos, estava sozinho na clareira.
O trem sumira no horizonte. A linha férrea parecia já enferrujada. O silêncio da mata voltou. Eu me vi respirando, vivo, com a carta no bolso da minha mãe e a chave prateada na mão. Voltei à agência. Fidel me esperava no portão. O relógio marcava 6 da tarde. Eu tinha saído poucos minutos antes. Parecia ter ficado horas. Fechei a porta. Tranquei. Acendi as velas. Abri o cofre principal. Peguei a carta endereçada a todos nós. Minhas mãos tremiam. Olhei para a foto de Germano na parede. Ele tinha olhos profundos e um sorriso triste. Usei a chave. A fechadura cedeu com um clique suave. Dentro havia um envelope grosso, amarelo, com cera violeta. Ao redor do selo, uma inscrição. Para quando tudo parece perdido. Respirei fundo. Abri a carta. Havia apenas uma folha. Nele, escrito em letras cuidadosas: "Você não está preso. A porta existe. Mas você precisa acreditar que ela se abre de dentro para fora. O trabalho é necessário. A agência é necessária. Mas você não precisa ser um prisioneiro. O trem nem sempre é para ir embora. Às vezes é para lembrar que há movimento, mesmo em lugar parado. Lembre-se, as regras nos protegem, mas também nos aprisionam. Saiba quando segui-las e quando é hora de escrever as suas próprias." Fiquei olhando para a folha por um longo tempo. As letras pareciam pulsar. Pensei em Celina, em Germano, em todas as pessoas que tinham passado por aquela agência e deixado suas fotografias. Pensei na minha mãe, na voz dela me dizendo para viver. Pensei nos clientes, nas cartas, nos sussurros, nos olhos brilhantes. Eu não era mais o mesmo homem que chegara ali meses atrás. Eu tinha visto coisas que nunca imaginaria. Eu tinha sido tentado e quase caído. Tinha sido testado e quase falhado. Mas ali estava eu, de pé no meio da sala, lendo uma carta que dizia que eu tinha escolha. Olhei para Fidel. O gato bocejou. O relógio deu 7 badaladas. Lá fora, a noite nascia. Eu ainda estou aqui. Ainda fecho a agência às 11 da noite. Ainda triagem cartas com luvas. Ainda ouço sussurros e ignoro. Mas agora tenho o manual aberto na minha mente e a carta de Germano no bolso. Agora sei que, quando ouvir as vozes chamando meu nome, elas não são a verdade. São ganchos tentando me puxar. Sei que, quando uma carta vier com um selo dourado de flor azul, é hora de prestar atenção. Sei que, se um trem aparecer de novo, poderei decidir se embarco ou não. E sei que, um dia, talvez escreva minhas próprias regras, porque as regras nos protegem do desconhecido, mas também podem nos aprisionar no medo. E às vezes, para seguir em frente, é preciso quebrar as regras e enfrentar as consequências. Até lá, continuo sendo o carteiro do esquecimento, guardando cartas que ninguém mais quer ler, protegendo vidas que ninguém mais sabe que existem, esperando o momento certo de virar a página.